Essa mudança coincidiu com a volta da capacidade de movimento das extremidades do lado esquerdo do corpo, em março de 1881. A parafasia regrediu, mas daí por diante ela passou a falar apenas inglês. Só que, aparentemente, sem saber o que estava fazendo. Tinha discussões com a enfermeira, que, como é lógico, não conseguia entendê-la. Só alguns meses depois é que pude convencê-la de que estava falando inglês. Não obstante, ela própria ainda compreendia as pessoas a seu redor que falavam em alemão. Só em momentos de extrema ansiedade é que sua capacidade de falar a abandonava por completo, ou então ela utilizava uma mistura de toda sorte de línguas. Às vezes, quando se encontrava em seu estado melhor e com a máxima liberdade, falava francês e italiano. Havia uma amnésia total entre essas ocasiões e aquelas em que falava inglês. Também nessa época seu estrabismo começou a diminuir e passou a se apresentar apenas nos momentos de grande excitação. Ela voltou a conseguir sustentar a cabeça. No dia 1º de abril levantou-se pela primeira vez. No dia 5 de abril morreu seu adorado pai. Durante a doença do pai, ela o vira muito raramente e por períodos curtos. Esse foi talvez o trauma psíquico mais grave que ela poderia ter experimentado. Uma violenta explosão de excitação foi acompanhada de um profundo estupor, que durou cerca de 2 dias, e do qual ela emergiu num estado acentuadamente modificado. No começo, ficou muito mais tranquila e seus sentimentos de angústia tiveram uma redução considerável. A contratura do braço e perna direitos persistiu, bem como a anestesia de ambos, embora esta não fosse profunda. Houve um alto grau de restrição do campo visual. Num buquê de flores que lhe proporcionou muito prazer, só pôde ver uma flor de cada vez. Queixava-se de não conseguir reconhecer as pessoas. Normalmente, dizia, fora capaz de reconhecer os rostos sem ter de fazer nenhum esforço deliberado. Agora era obrigada a fazer um laborioso recognizing work e tinha que dizer a si mesma, abre aspas, o nariz dessa pessoa é assim, e o cabelo é assim, ou assado, de modo que deve ser fulano, fecha aspas. Todas as pessoas que via pareciam figuras de cera, sem qualquer ligação com ela. Achava-se muito aflitiva a presença de alguns de seus parentes próximos, e essa atitude negativa foi se acentuando cada vez mais. Quando alguém a quem comumente via com prazer entrava no quarto, ela o reconhecia e ficava consciente das coisas por um curto espaço de tempo, mas logo mergulhava de novo em suas elucubrações e o visitante se apagava. Eu era a única pessoa que ela sempre reconhecia quando entrava. Enquanto eu conversava com ela, a paciente permanecia animada e em contato com as coisas, exceto pelas súbitas interrupções causadas por uma de suas absências alucinatórias. Nesses momentos só falava inglês e não conseguia compreender o que lhe diziam em alemão. Os que a cercavam eram obrigados a dirigir-lhe a palavra em inglês, e até a enfermeira aprendeu, até certo ponto, a se fazer entender dessa maneira. Ana, porém, conseguia ler em francês e italiano. Se tivesse que ler uma dessas línguas em voz alta, o que produzia, com extraordinária fluência, era uma admirável tradução improvisada do inglês. Ela começou a escrever, mas de maneira peculiar. Escrevia com a mão esquerda, a menos rígida, e empregava letras de forma romanas, copiando o alfabeto de sua edição de Shakespeare. Anteriormente, ela costumava comer muito pouco, mas agora recusava qualquer alimento. Entretanto, permitiu-me que a alimentasse, de modo que logo começou a se alimentar mais, mas nunca consentia em comer pão. Após a refeição, lavava invariavelmente a boca, e o fazia até mesmo quando, por qualquer motivo, nada era comido, o que indica como era distraída a respeito dessas coisas. Seus estados de sonolência à tarde e seu sono profundo depois do crepúsculo persistiram.
Quando, depois disso, ela se havia esgotado de tanto falar, terei que explicar depois o que quero dizer com isso, ficava com a mente clara, calma e alegre. Esse estado relativamente tolerável não durou muito. Cerca de 10 dias após a morte do pai, chamou-se o médico para opinar sobre o caso, a quem, como fazia com todos os estranhos, ela ignorou inteiramente, enquanto eu demonstrava a ele todas as peculiaridades da paciente. "That's like an examination", disse ela, a rir quando fiz com que lesse em inglês, em voz alta, um texto escrito em francês. O outro médico interveio na conversa, tentou atrair-lhe a atenção, mas foi inútil. Era uma autêntica alucinação negativa, do tipo que, desde então, vem sendo produzida com frequência em caráter experimental. No fim, ele conseguiu romper a alucinação ao soprar fumaça no rosto da paciente. De súbito, ela viu diante de si um estranho. Precipitou-se para a porta a fim de retirar a chave e caiu no chão, inconsciente. Seguiu-se um breve acesso de raiva e depois uma grave crise de angústia, que tive grande dificuldade em acalmar. Infelizmente, tive que sair de Viena naquela noite e, ao retornar, passados vários dias, encontrei a paciente muito pior. Ela ficara sem qualquer alimentação durante todo aquele tempo. Estava extremamente angustiada e, em suas absências alucinatórias, via figuras aterradoras, caveiras e esqueletos, dado que se comportava diante dessas coisas como se as estivesse vivenciando e, em parte, as traduzia em palavras. As pessoas em torno dela ficaram amplamente cientes do conteúdo dessas alucinações. A ordem habitual das coisas era o estado sonolento à tarde, seguido após o pôr do sol pela hipnose profunda, para o qual ela inventou o nome técnico de Clouds, quando durante a hipnose ela conseguia narrar as alucinações que tivera no decorrer do dia, despertava com a mente desanuviada, calma e alegre. Sentava-se para trabalhar, escrever ou desenhar até altas horas da noite, de maneira bem racional. Por volta das 4 horas ia deitar-se. No dia seguinte, toda a série de fatos se repetia. Era um contraste realmente notável durante o dia, a paciente irresponsável, perseguida por alucinações, e à noite a moça com a mente inteiramente lúcida. Apesar de sua euforia noturna, seu estado psíquico continuava a se deteriorar. Surgiram fortes impulsos suicidas que tornaram desaconselhável que ela permanecesse morando no 3º andar. Contra sua vontade, portanto, foi transferida para uma casa de campo, nas imediações de Viena, em 7 de junho de 1881. Eu nunca a havia ameaçado com essa mudança de seu lar, que ela encarava com horror. Mas ela, sem o dizer, havia esperado e temido tal medida. Esse fato deixou claro, mais uma vez, até que ponto o afeto de angústia dominava seu distúrbio psíquico. Assim como se havia instalado um estado de maior tranquilidade logo após a morte do pai da paciente, também agora, quando o que ela temia de fato ocorreu, de fato, ela ficou mais calma. Não obstante, a mudança foi imediatamente seguida por 3 dias e 3 noites sem qualquer sono e sem alimento, por numerosas tentativas de suicídio. Embora como Ana ficasse num jardim, tais tentativas não fossem perigosas. Pela quebra de janelas e assim por diante, e por alucinações não acompanhadas de abscências, que ela era capaz de distinguir facilmente de suas outras alucinações. Depois disso ficou mais calma, passou a deixar que a enfermeira a alimentasse, e chegou até a tomar cloral à noite. Antes de prosseguir em meu relato de caso, preciso voltar mais uma vez para descrever uma de suas peculiaridades, que até agora só mencionei de passagem. Já disse que ao longo de toda a doença, até esse ponto, a paciente caía num estado de sonolência, todas as tardes, e que, após o pôr do sol, esse período passava para um sono mais profundo, clouds.
Abre parênteses, parece plausível atribuir essa sequência regular dos acontecimentos apenas à experiência dela enquanto cuidava do pai, o que teve de fazer por vários meses. Durante as noites, ela velava à cabeceira do paciente ou ficava acordada, escutando ansiosamente até o amanhecer. Às tardes, deitava-se para um ligeiro repouso, como é costume habitual das enfermeiras. Esse padrão de ficar acordada à noite e dormir à tarde parece ter sido transposto para sua própria doença e persistido muito depois de o sono ter sido substituído por um estado hipnótico. Fecha parênteses. Após cerca de 1 hora de sono profundo, ela ficava irrequieta, virava de um lado para o outro e repetia, atormentando, com os olhos fechados o tempo todo. Também se observou como, durante suas absências diuturnas, ela obviamente criava alguma situação ou episódio para o qual dava uma pista murmurando algumas palavras. Acontecia então de início por acaso, mas depois a propósito, que alguém perto dela repetia uma dessas suas frases enquanto ela se queixava do atormentado. Ela imediatamente fazia coro e começava a retratar alguma situação ou narrar alguma história, a princípio com hesitação e no seu jargão parafásico, mas quanto mais se estendia, mais fluente se tornava, até que por fim falava um alemão bem fluente. Abre parênteses, isso se aplica ao período inicial, antes que começasse a falar somente o inglês. As histórias eram sempre tristes e algumas delas encantadoras, no estilo do álbum de Figuras sem Figuras, de Hans Andersen. E de fato é provável que se estruturassem sobre aquele modelo. Via de regra, seu ponto de partida ou situação central era de uma moça ansiosamente sentada à cabeceira de um doente. Mas ela também construía suas histórias com outros temas bem diversos. Alguns momentos depois de haver concluído a narrativa, ela despertava, obviamente acalmada, ou como dizia Gerhard durante a noite tornava a ficar irrequieta e pela manhã, após algumas horas de sono, estava visivelmente envolvida em algum outro grupo de representações. Quando por qualquer motivo não podia narrar-me a história durante a hipnose do anoitecer, não conseguia acalmar-se, pois depois e no dia seguinte tinha que me contar 2 histórias para que isso acontecesse. As características essenciais desse fenômeno, o aumento e a intensificação de suas absências, até sua auto-hipnose do anoitecer, os efeitos dos produtos de sua imaginação como estímulos psíquicos e o afrouxamento e a remoção de seu estado de estimulação, quando os expressava verbalmente em sua hipnose, permaneceram constantes durante todos os 18 meses em que a paciente ficou em observação. As histórias naturalmente se tornaram ainda mais trágicas após a morte do pai. Contudo, foi só depois da deterioração do estado mental da paciente, o que se seguiu quando seu estado de sonambulismo sofreu uma interrupção abrupta da maneira já descrita, que suas narrativas do anoitecer deixaram de ter o caráter de composição poética, criadas de forma mais ou menos livre, e se transformaram numa cadeia de alucinações medonhas e apavorantes. Abre parênteses, já era possível chegar a elas a partir do comportamento da paciente durante o dia, fecha parênteses. Já descrevi como sua mente ficava inteiramente aliviada depois que, trêmula de medo e horror, havia reproduzido essas imagens assustadoras e dado expressão verbal a elas. Enquanto Ana ficou no campo, ocasião em que não pude fazer-lhe as visitas diárias, a situação processou-se da seguinte maneira: visitava-a tardinha, quando sabia que a encontraria em hipnose, e então a aliviava de toda a carga de produtos imaginativos que ela havia acumulado desde a última visita. Era essencial que isso fosse feito de forma completa.
se quisesse alcançar alguns bons resultados. Quando isso era levado a feito, ela ficava perfeitamente calma, e no dia seguinte mostrava-se agradável, fácil de lidar, diligente e até mesmo alegre. No dia seguinte, porém, tornava-se cada vez mais mal-humorada, voluntariosa e desagradável, o que se acentuava ainda mais no terceiro dia. Quando ficava assim, nem sempre era fácil fazê-la falar, mesmo em seu estado hipnótico. Ela descrevia de modo apropriado esse método, falando a sério como uma talking cure, ao mesmo tempo em que se referia a ele, em tom de brincadeira como "She may spin sweeping". A paciente sabia que, depois que houvesse dado expressão às suas alucinações, perderia toda sua obstinação e tudo que descrevia como sua energia, enquanto, após um intervalo relativamente longo, ficava de mau humor, recusava-se a falar, sendo eu obrigado a superar sua falta de disposição, encarecendo e suplicando, e até usando recursos como repetir uma fórmula com a qual ela estava habituada a iniciar suas histórias. Mas ela jamais começava a falar antes de haver confirmado plenamente minha identidade, apalpando-me com as mãos, com cuidado. Nas noites em que não se acalmava pela enunciação verbal, era necessário recorrer novamente ao cloral. Eu já o havia experimentado em algumas ocasiões anteriores, mas vi-me obrigado a aplicar-lhe 5 gramas, sendo o sono precedido por um estado de intoxicação que durava algumas horas. Quando me achava presente, esse estado era de euforia, mas em minha ausência era altamente desagradável e caracterizado por angústia e excitação. Abre parênteses, pode-se observar, a propósito, que esse estado de intoxicação aguda não fazia nenhuma diferença quanto às suas contraturas. Fecha parênteses. Eu havia conseguido evitar o uso de narcóticos, visto que a expressão verbal de suas alucinações a tranquilizava, ainda que não induzisse ao sono. Entretanto, quando ela estava no campo, as noites em que não conseguia alívio hipnótico eram tão insuportáveis que, apesar de tudo, era necessário recorrer ao cloral, mas foi possível reduzir a dose de forma gradual. O sonambulismo persistente não reapareceu, mas, por outro lado, a alternância entre os dois estados de consciência perdurou. Ela costumava ter alucinações no meio de uma conversa, sair correndo, subir numa árvore, etc. Alguém a agarrava com grande rapidez, retomava a frase interrompida, sem tomar nenhum conhecimento do que acontecera no intervalo. Todas essas alucinações, contudo, sobrevinham e eram relatadas em sua hipnose. Seu estado, de modo geral, experimentou melhoras. Ela ingeria alimentos sem dificuldades e permitia que a enfermeira alimentasse com exceção do pão, que pedia, mas rejeitava no momento em que lhe tocava os lábios. A paralisia espástica da perna teve uma diminuição acentuada. Verificaram-se também melhoras em sua capacidade de julgamento, e ela ficou muito apegada a um amigo meu, o Dr. B., médico que a visitava. Beneficiou-se muito da presença de um cão terra-nova que lhe havia sido presenteado e pelo qual tinha uma afeição apaixonada. Em certa ocasião, porém, seu animal de estimação atacou um gato, e foi extraordinário ver a forma como a frágil moça tomou de um chicote na mão esquerda e afastou a chicotadas o enorme animal para salvar sua vítima. Mais tarde cuidou de algumas pessoas pobres e doentes, e isso a ajudou. Foi após minha volta de viagem de férias, que durou várias semanas, que tive a prova mais convincente do efeito patogênico e excitante ocasionado pelos complexos de representações produzidos durante suas absences ou condiction second, e de fato de que esses complexos eram eliminados ao receberem expressão verbal durante a hipnose. Nesse intervalo não foi efetuada nenhuma cura pela fala, porque foi impossível persuadi-la a confiar o que quer que tinha a dizer a qualquer pessoa senão eu.
nem mesmo ao Dr. B, a quem, sob outros aspectos, ela havia se afeiçoado. Encontrei-a num estado moral deplorável, inerte, intratável, mal-humorada e até mesmo malévola. Tornou-se claro por suas histórias noturnas que sua veia imaginativa e poética se estava esgotando. O que ela relatava dizia respeito cada vez mais às suas alucinações e, por exemplo, às coisas que a haviam aborrecido nos últimos dias. Estas eram revestidas de uma forma imaginativa, mas apenas formuladas em imagens estereotipadas, e não elaboradas em produções poéticas. Mas a situação só ficou tolerável depois de eu haver providenciado o retorno da paciente a Viena por uma semana, e de, noite após noite, fazer com que ela me contasse 3 a 5 histórias. Quando levei isso a termo, tudo que se acumulara durante as semanas de minha ausência fora descarregado. Foi só então que se restabeleceu o ritmo anterior. No dia seguinte, àquela em que dava a expressão verbal às suas fantasias, ela ficava amável e alegre. No segundo dia, mais irritadiça e menos agradável, e no terceiro, verdadeiramente detestável. Seu estado moral era uma função do tempo decorrido desde a sua última expressão oral. Isso ocorria porque cada um dos produtos espontâneos de sua imaginação e de todos os fatos que tinham sido assimilados pela parte patológica de sua mente persistiam como um estímulo psíquico, até serem narrados em sua hipnose, após o que deixavam inteiramente de atuar.